Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você com alegria no nosso programa Testemunho de Fé. A cada domingo nós nos deparamos com a fonte inesgotável da sabedoria divina que a Igreja coloca em nossas mãos e nos nossos corações a cada domingo. Nesse domingo, 19º domingo do tempo comum, nós vamos refletir a respeito do Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos de 41 a 51. Nós continuamos a ler o Evangelho de São João no discurso do pão da vida. É interessante nós notarmos como Jesus quer nos conduzir à fé. Jesus vê que a nossa fé é fraca. Logo no início do Evangelho de São João, no capítulo 2, São João deixa transparecer essa realidade, dizendo que Jesus não cria, Jesus não colocava firmeza na fé daquelas pessoas, porque ele sabia o que estava no coração do homem. E é exatamente este evangelho que mostra o quanto Jesus estava certo. A fé daquelas pessoas era muito frágil, mesmo vendo os sinais que Jesus fazia, mesmo vendo a multiplicação dos pães, parece que as pessoas estão totalmente presas numa dinâmica terrena, numa dinâmica deste mundo em que o que importa não é o amor de Deus, a fé em Jesus e a salvação eterna. As pessoas estão preocupadas mesmo com um pão material, com um pão terreno. Não que Deus não queira nos ajudar dando-nos o pão daqui desta terra. Nós temos que levar em conta o fato de que Jesus, por iniciativa dele, fez a multiplicação dos pães. Portanto, Jesus se importa com as nossas necessidades. Mas as necessidades maiores que nós temos não são de pão terreno, mas de um pão celeste. E é isso que Jesus quer despertar nos nossos corações. Jesus, então, tenta corrigir o desejo daquela multidão, daquele povo que estava buscando a ele, para que eles desejassem o verdadeiro pão, o pão descido do céu, o pão vivo que sacia toda a nossa fome. É nesse contexto que, no Evangelho desse domingo, nós vemos a murmuração dos judeus. Os judeus começam a murmurar a respeito de Jesus. É interessante que a palavra que abre o Evangelho desse domingo é exatamente essa. No original grego, se inicia com a palavra egongitson. Ou seja, ao pé da letra, o que diz é: murmuravam então os judeus a respeito dele. A palavra murmuravam, em grego, é um imperfeito. Isso quer dizer que existe uma continuidade na ação. O imperfeito é um tempo verbal que fala de um prolongamento no tempo. Não é? Seria mais interessante nós traduzirmos assim, que os judeus estavam murmurando a respeito de Jesus. É uma continuidade, não é um fato perdido. É algo que durou algum tempo. Então, isso quer dizer que a nossa tradução para a língua portuguesa aqui no Brasil não transmite essa ideia. O versículo 41 do nosso lecionário, nós lemos o seguinte: os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus. Sim, começaram, mas não é exatamente isso que está lá. Eles estavam murmurando. É uma coisa que aconteceu, estava acontecendo e ia continuar acontecendo. Quase que um estado de vida. Por que isso é importante? Porque isso nos recorda toda a situação que Jesus viveu na sua vida. Havia uma murmuração constante contra ele. Essa murmuração vai aparecer outras vezes no Evangelho de São João. Mas essa murmuração, ela, na verdade, ela tem uma fonte real e concreta, que é a falta de fé.
Para nós entendermos tudo isso, seria interessante nós vermos que São João está fazendo aqui uma espécie de paralelo com o Antigo Testamento. Vocês se lembram que no capítulo 16 do livro do Êxodo, nós temos aquele episódio em que os judeus, no meio do deserto, uma vez que eles foram libertados do Egito, começam a murmurar contra Deus. Começam a dizer coisas muito sérias contra Deus e contra Moisés. É como se Deus tivesse livrado o povo judeu do Egito e colocado uma espécie de armadilha contra eles no deserto. Ou seja, Deus nos tirou do Egito agora para que nós morrêssemos aqui no deserto. A acusação é grave. E, no entanto, é uma coisa que aconteceu continuamente na história do povo de Israel. Já no capítulo anterior, no capítulo 15, capítulo 15 de Êxodo, o povo tinha murmurado por falta de água. Agora, no capítulo 16, eles murmuram por falta de pão. A resposta de Deus é que Deus vai lhes dar o maná, um alimento, um pão vivo que desce do céu. Só que o povo parece que é muito cabeça dura. Depois, se vocês forem ver no capítulo 11 do livro de Números, o povo mais uma vez vai estar murmurando contra Deus por causa do maná. Antes eles murmuravam porque não tinha comida. Agora murmuram porque a comida não é boa. Depois, no capítulo 14, eles murmuram por causa da terra. Vejam que é um povo terrível que continua murmurando. Mas onde é que está a fonte desta murmuração? A fonte dessa murmuração é a falta de fé. Uma fé que é um crer, uma aliança com Deus. Vamos entender como é que a murmuração brota da falta de fé e leva à falta de fé. Se nós formos ler Santo Tomás de Aquino na sua Suma Teológica, ele nos explica o que é o pecado da murmuração. Vejam só, ele faz uma distinção clara entre a maledicência e a murmuração. O que é o pecado da maledicência? A maledicência é você denegrir a fama de uma pessoa com palavras ditas de forma escondida. Então, vejam só, você insultar uma pessoa é dizer coisas terríveis contra essa pessoa na cara, na frente dela. A maledicência é dizer isso escondido, longe da pessoa. São dois pecados diferentes. Mas a murmuração é um terceiro pecado. A murmuração é diferente da maledicência porque ela não é somente um falar do próximo às escondidas, à socapa, sem que ele saiba, mas tem uma intenção bem específica. A murmuração tem por finalidade destruir a amizade das pessoas. Aqui que está. Eu tenho amigos. Eu tenho pessoas que me apoiam, pessoas que são meus amigos, que estão comigo. O murmurador vai a essas pessoas para fazer com que a minha aliança com essas pessoas seja abalada. Para fazer com que aquela amizade se extinga. É interessante, Santo Tomás de Aquino nos recorda que a murmuração ela é mais grave do que a maledicência e o insulto. Porque a maledicência é tirar a honra de uma pessoa de forma escondida. O insulto é tirar a honra de uma pessoa de forma explícita. Mas a murmuração é mais grave, porque é tirar as amizades de uma pessoa. E a amizade é um valor superior
à fama e à honra. Sim, porque, como diz o próprio Aristóteles, nos recorda Santo Tomás, a amizade é necessária para a vida. Se você tira os amigos de uma pessoa através da murmuração, você está tirando algo que é necessário para a própria vida daquela pessoa. Ninguém vive sem amigos. Ninguém vive sem alianças. Ninguém vive sem alguém que lhe sirva de apoio e que ele possa também, em resposta, apoiar. Por quê? Porque a amizade é o amor. Ninguém vive sem amor. Se você, então, tira o amor da vida de uma pessoa, o amor mútuo da amizade, você está tirando algo que é imensamente necessário. Tremendamente necessário. Quem murmura, rompe as alianças. A gravidade do pecado da murmuração, às vezes, não está na nossa consciência. Nós facilmente falamos mal das outras pessoas e facilmente abalamos os vínculos de amizade entre as várias pessoas. Mas os santos têm a delicadeza da alma, a delicadeza de consciência de ver a gravidade da murmuração. Vejam, por exemplo, o santo Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio, uma vez, foi abençoar uma casa. Quando ele chegou na cozinha, ele disse: eu não entro nesta cozinha, porque a serpente está ali dentro. Disseram: por quê, padre? Porque ali dentro se murmura. E aconselhou um padre que frequentava aquela casa que não frequentasse mais, porque onde estava a murmuração estava Satanás. Essa é a sensibilidade dos santos. Um pecadinho que nós não damos importância, que é... O que é uma pequena murmuração? O que é falar dos outros? Mas Padre Pio, como um santo de Deus, vê a importância e a gravidade desse pecado. Perguntaram então ao Padre Pio por que a murmuração era um pecado tão grave. Ele disse assim: quando eu murmuro contra uma pessoa, eu estou tirando essa pessoa do meu coração. E quando a pessoa sai do meu coração, Jesus sai junto. Então vejam, quando eu murmuro, eu tenho ali na raiz do meu coração um ódio, uma raiva, uma ira, uma falta de amor. E assim eu estou expulsando Jesus, que é o amor, de dentro do meu coração. E o que é pior, já que o pecado da murmuração tem por finalidade acabar com a amizade dos outros, eu estou também tirando Jesus do coração das outras pessoas. E assim o mal se alastra. É uma espécie de pregação do anti-evangelho. A murmuração, um murmurador é um pregador de um evangelho, mas de um evangelho diferente daquele de Cristo. O evangelho do rancor, do ódio, da falta de perdão. Meus queridos, é importante nós vermos que aqui nós temos também uma realidade que a Bíblia leva em consideração como sendo um pecado grave e terrível, porque é um pecado também que abala a fé. Ou seja, a murmuração não afeta somente a minha amizade com os outros seres humanos, mas afeta também a minha amizade com Deus. Vejam, pessoas que perderam a amizade com Deus, agora saem por aí pregando o anti-evangelho e querendo destruir a amizade que os outros têm com Deus. É aqui que a murmuração afeta e abala a fé. Os judeus, no evangelho desse domingo, eles murmuravam contra Jesus. Eles fizeram disso um estilo de vida.
estavam fazendo uma pregação sistemática contra Jesus e mostrando para as pessoas que elas não deveriam ter uma aliança de fé com Ele. Não deveriam crer em Jesus. Não deveriam ter esta amizade que é amar Jesus e crer naquilo que Ele vem nos trazer. E como é que eles abalam a fé? Abalam a fé com um argumento bastante simples. Como é que Jesus pode vir do céu se nós sabemos quem é o pai e a mãe dele? Ou seja, querem reduzir Jesus a um homem comum, um homem ordinário, um homem qualquer. No entanto, Jesus deseja quebrar esta realidade. No versículo 43, ele exorta: não murmureis entre vós. Não murmureis entre vós é a exortação de Jesus. Me gongizete metalelon. Não murmureis entre vós, porque é importante o contrário. E qual é o contrário que Jesus coloca? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Interessante. O pecado da murmuração é um pecado da repulsão. É um pecado, é um repelente que faz com que as pessoas se afastem de Jesus. Mas, graças a Deus, Jesus não tem somente os murmuradores. Jesus tem o Pai. O Pai que atrai as pessoas para Ele. Vejam, a fé é uma resposta do homem. É uma resposta livre do homem. Mas é uma resposta do homem a Deus que o atrai. É importante a gente ver isto, que fé é sempre resposta. Deus está nos atraindo. Deus nos atrai com seus sinais de amor. Jesus deu sinais de amor, multiplicou os pães e dará sinais maiores, porque Ele dará a si mesmo, na cruz. Ele se doa, Ele se entrega. Esse é o sinal claro do pão que se entrega. Quando Jesus diz, eu sou o pão, Ele está se doando como alimento, Ele está se sacrificando. É claríssima a ligação entre a Eucaristia e o sacrifício da cruz. Tomar o pão e dizer, isso é meu corpo que é dado. Tomar o vinho e dizer, isto é o meu sangue que é derramado. Sacrifício, entrega, doação, amor. Meus queridos, é este amor que nos atrai. Se nós temos dificuldades de fé, se nós vemos que a nossa fé está abalada, é porque nós estávamos buscando Jesus pelas razões erradas. Quando nós começamos a buscar Jesus por causa das benesses deste mundo, por causa das coisas de um suposto paraíso aqui na Terra, seja ele um paraíso egoísta, capitalista, onde eu vivo na sociedade de consumo e quero cada vez mais, seja ele um paraíso aparentemente altruísta, mas na verdade violento e invejoso, de um socialismo que quer destruir os outros para possuir um paraíso aqui na Terra. Seja como for, Jesus quer nos acordar desta ilusão de buscarmos o pão material aqui como fonte de paraíso e de felicidade. Nós precisamos buscar a Ele. Sim, e para isso Ele nos atrai com o seu amor, nos atrai se doando como o pão da vida, nos atrai morrendo na cruz por nós. Eis aí o foco. Não murmureis. Quer dizer, pare de falar mal de Deus. Faça seu exame de consciência. Como é que você está agindo no seu dia a dia? Se Deus, às vezes, tira algumas graças, alguns benesses que você esperava receber, é para o seu bem.
Não murmure. Não fique esperando consolações e afagos, quando na verdade você já tem o amor infinito de Deus. Uma prova irrefutável do amor infinito de Deus em Cristo que morre na cruz. Deus que derrama o seu próprio sangue por você. Este amor nós precisamos crer. Neste amor nós precisamos viver. Meus irmãos, quando nós buscamos as coisas aqui da terra simplesmente e queremos fazer que Deus se transforme no nosso empregadinho, no nosso serviçal, dizendo: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, dificilmente nós iremos receber dele o pão de cada dia. Quando nós rezamos no Pai Nosso e dizemos: seja feita a vossa vontade, nós estamos colocando o que é necessário para que um dia possamos receber o pão de cada dia. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Façamos isso. Busquemos a vontade de Deus. É a vontade de amor. Ele nos ama. Ele nos atrai. Acolhamos com fé e confiança este amor. Meus irmãos, o demônio, Satanás, é o grande murmurador. A todo momento ele está murmurando no nosso ouvido para fazer com que a nossa fé se abale. A todo momento, Satanás está perguntando: onde está o teu Deus? Você está aí, na terra do exílio, você está aí, sofrendo às margens dos rios da Babilônia. Onde está o teu Deus? Este murmurador quer abalar a nossa fé. Assim como o povo de Israel murmurava no deserto porque não acreditava, não tinha um vínculo de fé com Deus e fazia com que os outros não tivessem fé também, Satanás, no deserto da nossa vida, quer murmurar contra Deus no nosso coração. Nós precisamos revigorar a nossa fé. Meus irmãos, não demos atenção a essas murmurações. Vamos fixar o nosso olhar em Cristo crucificado. Quando o Filho do Homem for elevado, ele atrairá todos a si. O Evangelho de hoje diz o quanto o Pai nos atrai através do seu Filho doado como pão na cruz. A atração desse amor. Saber que fomos amados de um amor infinito, de um amor extraordinário. Se fomos amados assim, como podemos não amar de volta? Se no deserto da vida você não tem o que queria, se no deserto da vida você não tem o banquete que você desejava, mas te é dado somente um pão de viajante, um pão sem fermento, um pão duro, para suportar a caminhada, como o profeta Elias na primeira leitura. Não reclame. Não reclame, não murmure contra Deus. Mas continue o seu caminho. Continue como o profeta o seu caminho na confiança de que um dia chegaremos na montanha de Deus. Um dia chegaremos no Horebe do céu. E lá teremos o banquete. Um banquete nos aguarda. Por enquanto nos alimentemos da Eucaristia, do pão descido do céu, como um pão de caminheiros, nós que somos peregrinos neste mundo. Um dia chegaremos à casa do Pai e veremos face a face. Ali veremos o grande amor e a grande amizade de Deus por nós, sem que nenhuma murmuração do demônio possa abalar essa amizade. Essa amizade que Deus firmou
com aliança eterna, derramando o seu sangue na cruz. Deus abençoe você. Deus faça de você um verdadeiro amigo de Jesus, não dando ouvido às murmurações do coração que abalam a aliança das amizades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.